Graça e paz, irmãos. Boa noite. Quarta-feira, 24 de março de 2021. Nós estamos nesta transmissão online. Estamos nos congratulando online. Nós estamos nos reunindo online, porque nós estamos em um momento em que a igreja, obedecendo a questão do horário e de reclusão exigida pelos governantes, nós estamos fazendo essa transmissão e o nosso desejo é que o Senhor continue abençoando a sua igreja, fortalecendo, consolando. Estamos neste momento de luto, neste momento de dor, neste momento em que estamos juntos na luta contra toda esta questão e todas as circunstâncias que são trazidas até nós em virtude desta pandemia e de tantos outros problemas pelos quais nós estamos passando. Eu clamo à igreja para que nós estejamos em uma vida de oração, em uma vida de consagração ao Senhor, porquanto os dias são maus. Nós vamos orar neste momento, agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele nos dá, pelo consolo que Ele tem colocado em nossos corações. Oremos. Querido Deus, glorioso Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, muito obrigado por esta bênção maravilhosa que o Senhor nos dá, Senhor. Muito obrigado porque, apesar de todas as lutas, apesar de todas as dificuldades, ó Pai, o Senhor ainda nos dá esta possibilidade de termos essa transmissão, de termos esta possibilidade de estarmos envolvidos na Tua Palavra, no crescimento espiritual. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo que o Senhor console os corações, o Senhor console as famílias, ó Deus, daqueles que estão enlutados, que o Senhor console o coração da Tua igreja, Senhor Deus, que juntos nós estamos chorando, juntos nós estamos um com o outro, ó Pai, em relação a tantos que têm partido para a eternidade. Nós te agradecemos pelos irmãos e irmãs que, mesmo ausentes de nós cremos, temos a convicção oferecida pela Tua Palavra de que agora estão na glória contigo, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, te pedimos por esta mensagem, que é esta continuação, Senhor, daquilo que nós vemos na Tua Palavra sobre esta série de mensagens acerca de que tempo é este que nós estamos vivendo. Abençoa, Senhor Deus, fala aos nossos corações. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, irmãos, nós estamos agradecidos a Deus por esta oportunidade. Nós estamos numa série de mensagens acerca de que tempo é este que nós estamos vivendo. Muitas pessoas têm perguntado se nós já estamos em algum tipo de período tribulacional, se nós já estamos em algum tipo de período apocalíptico. E nós, nessas últimas mensagens, temos trazido esclarecimentos acerca deste tempo, além daquelas mensagens que normalmente nós já pregamos acerca deste tempo que nós estamos vivendo, desde o início da pandemia. Agora resolvemos trazer realmente um esclarecimento, mas contido numa série de mensagens, para que haja verdadeiramente uma linha de pensamento, de tal maneira que, seguindo aquilo que a palavra do Senhor nos mostra de maneira gradativa, possa trazer em nós uma convicção pelo fato de que há realmente uma coerência desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse, para nos dar a paz e nos dar a segurança sobre que tempo é este que nós estamos vivendo. Pois bem, hoje nós vamos ver o que a palavra do Senhor nos fala sobre as dispensações. O que são dispensações? São períodos de tempo em que o Senhor, Ele age com a humanidade, Ele age com determinados grupos dentro da humanidade, de tal maneira que que nós, olhando a palavra do Senhor, nós conseguimos ver estes períodos diferentes de tempo em que a graça do Senhor vai se manifestando
a cada grupo de pessoas, a cada grupo ou até a humanidade inteira. E sendo assim, nós vemos essas dispensações sendo colocadas e é como se o Senhor estivesse nos dando um recado ao dizer: olha, eu tratei vocês de tantas maneiras diferentes, mas em todas elas sempre foi a graça. De vocês a salvação sempre foi pela graça. Pois bem, então, numa brevíssima introdução sobre o que são essas dispensações, nós vamos agora começar com a primeira das dispensações de tempo e de graça que o Senhor estende ao seu povo. A primeira dispensação é a chamada dispensação da inocência. Ela tem início quando o homem ele é criado. Por que recebe esse nome de dispensação da inocência? Porque é um período de tempo que nós não temos como saber a extensão desse período, porque a Bíblia não diz quanto tempo Adão esteve neste estado de inocência antes da queda, mas esse período de tempo que vai desde sua criação até a sua queda. Este tempo, chamado dispensação da inocência, ele nos é apresentado em Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao versículo 28. Gênesis capítulo 1, versículos 26 a 28 dizem assim: Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Também nós encontramos em Gênesis capítulo 2, versículos do 15 ao 17, que dizem assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então, irmãos, nós temos aqui o início deste período, chamado de dispensação da inocência. Ou seja, é o período de tempo em que Adão é criado, e este período de tempo vai até antes da queda, vai até o momento em que ele cai, em que esta dispensação ela finda. Não temos como saber, e a Bíblia não diz quanto tempo passou entre a criação do homem e a queda, como ela é relatada no capítulo 3 do livro de Gênesis. Mas o que nós temos aqui são algumas coisas a nós aprendermos acerca desta época. Como disse, seu nome é dispensação da inocência, ou tempo da inocência, e tem início quando o homem é criado. E o Senhor, neste tempo, ele dá responsabilidades ao homem. O ser humano, ele é criado, e ele é criado dentro de responsabilidades. As responsabilidades estão descritas justamente nesses dois trechos da palavra que nós acabamos de ler. Então, voltando para o capítulo 1, versículos 26 a 28, diz assim: Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se rasteja sobre a terra. Então, quais são as ordens que são dadas aqui? A ordem de que eles deveriam dominar toda a terra, dominar toda esta criação, essa parte da criação aqui chamada terra. Era necessário que o homem dominasse sobre todos os tipos de animais, e era necessário que ele sujeitasse toda a terra debaixo de sua autoridade.
esse domínio, ele de maneira nenhuma pode ser confundido com abuso. Só para trazermos este contexto aqui. Tá? Nada seja parecido com abuso. Mas o que nós encontramos aqui de maneira bem enfática e de maneira bem direta é que ele tem esse domínio sobre os animais, o domínio sobre todo o restante da criação. Nós vemos que Deus criou o homem conforme a sua imagem, segundo a sua semelhança. Então, era necessário que o homem ele espelhasse aqui na terra o senhorio e o domínio que o Senhor tem sobre todo o universo, sobre toda a criação. Esta é a primeira ordem que eles recebem. A de que era necessário que eles sujeitassem todas essas características e todos esses animais neste lugar específico da criação, que nós chamamos de planeta Terra. Era necessário que houvesse uma multiplicação. Era necessário que eles fossem fecundos e se multiplicassem. E quando eles agem desta maneira, eles estão em obediência ao Senhor, porque eles espelham o Senhor aqui na terra. Ele nos chama para que nós sejamos um símbolo de sua imagem e de sua semelhança. O fato de o homem ser criado à imagem e semelhança do Senhor não é no que se refere à sua imagem física, a imagem física do homem, com 2 braços, 2 pernas e tudo mais. Essa imagem e semelhança que o Senhor passa para nós, nos ensina aqui em Gênesis capítulo 1, está muito mais voltada para a questão do domínio, está muito mais voltada para a questão do senhorio, está muito mais voltada para a questão da sujeição sobre todas as outras partes da criação, do que no que se refere à aparência física. Então esta é a primeira ordem. O que nós encontramos também em Gênesis capítulo 2, versículos do 15 ao 17 tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E o Senhor lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Essa segunda ordem que o Senhor dá para Adão é colocá-lo dentro de um jardim, um lugar perfeito. O Senhor prepara um lugar dentro do qual o homem não teria falta de nada. Todas as coisas e todas as árvores e tudo que é ali colocado é colocado para que o homem não sinta falta de nada. E é dada a ordem de que ele cultive e guarde este jardim. E é também dada a ordem de que ele pode se alimentar de todo o fruto que tem nesse jardim, só não do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. É aí que começa o problema, porque o homem, em um determinado momento, a Bíblia não diz quanto tempo houve entre a criação do homem e a sua queda, mas em um determinado ponto, após a criação, o homem se rebela. Então nós temos uma dispensação que é chamada dispensação da inocência. O homem, quando é que essa dispensação começa? Ela começa quando o homem é criado. Aí nós temos uma ordem, uma responsabilidade que é dada ao homem, para que ele se multiplique, para que ele domine sobre toda a terra, para que ele cultive o jardim, guarde o jardim e para que ele se abstenha do fruto do conhecimento do bem e do mal. Só que em um determinado momento o homem cai. O seu fracasso, a sua queda vem em virtude da desobediência. E aqui em Gênesis capítulo 3, versículos de 1 a 6 diz: mas a serpente, mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer,
Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Aqui finda-se a dispensação da inocência. O período humano em que ele vivia dentro de uma inocência. Então, ele é criado inocente, é dada a ele uma responsabilidade, que é a de se multiplicar, de sujeitar toda a terra, de cuidar do jardim, de lavrar o jardim e de se abster da árvore do conhecimento do bem e do mal, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aqui ele cai. Aqui nós encontramos Satanás, ele aqui se utilizando da serpente para lançar dúvida no coração de Eva, para lançar dúvida no coração da mulher. E o que nós encontramos é que ela olha para aquele fruto e ela vê 3 características sobre aquele fruto, e são 3 características que acompanham o coração humano até o dia de hoje. E vai acompanhar até que o pecado seja exterminado, totalmente exterminado do coração de todos aqueles que confiam no Senhor. Quais são essas características? Versículo 6 diz, e vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Essas 3 características são 3 características que permeiam todos os pecados que todas as pessoas cometem o tempo todo. Ou nós pecamos porque nós, por causa da concupiscência da carne, querendo algo que agrade ao corpo, ou por causa da concupiscência dos olhos, como diz aqui, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. Então tem um segundo tipo de concupiscência, que é a concupiscência dos olhos. Nós desejamos ou queremos ou ansiamos alguma coisa porque os olhos desejaram aquilo. E também o texto diz que é um fruto, ou seja, uma árvore que era desejável para dar entendimento. É isso que a palavra chama de soberba da vida. Então todos os pecados que nós cometemos, eles estão dentro de uma dessas 3, e às vezes até dentro dessas 3 características em conjunto. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Então é necessário que nós entendamos isso aqui, entendamos a dinâmica do que está acontecendo aqui, para que não só saibamos a existência do período da inocência, da dispensação da inocência, mas que nós possamos também compreender todo este período e compreender como este período findou-se por causa do pecado. E como foi? Eva, ela percebeu naquela árvore, nos frutos daquela árvore, 3 características que são 3 características que nos seguem até o dia de hoje, por causa do pecado que continua estando conosco. Agora, o que é que nós encontramos? O homem foi criado sem pecado, o homem foi criado inocente, daí o nome dispensação da inocência. Ele recebe responsabilidades, ele fracassa em relação a essas responsabilidades, e por causa disso existe um julgamento. Existe um julgamento que recai sobre o homem em virtude dessa desobediência. Este julgamento se encontra em Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 7, e vai até o 19. E dizem assim: abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus.
o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente que me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio a dores dará à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó te tornarás. Então aqui é o julgamento deste pecado que é cometido por Adão. A dinâmica toda da dispensação da inocência é: o homem é criado inocente, e ele recebe ordens do Senhor, ele recebe responsabilidades de Deus. Em um determinado tempo, que a Bíblia não diz quanto tempo passa, em um determinado tempo ele fracassa, ele cai em relação a essas responsabilidades que lhe são dadas, ele perde essa inocência, e este fracasso gera um julgamento. A serpente recebe um julgamento, uma sentença. A mulher também é julgada e recebe uma sentença. O homem é julgado e recebe uma sentença. Nós vemos uma dinâmica aqui do ser humano de se esconder do Senhor por causa do pecado. Nós vemos também a dinâmica do homem tentar resolver o problema de maneira pobre. Ele tenta resolver o problema do pecado de maneira paupérrima, ele procura cobrir a sua nudez com folhas. E o que nós encontramos é que essa sua atitude, tanto de se esconder quanto de cobrir a sua nudez, é uma tentativa pálida e 100% infrutífera de resolver o problema, ou de pelo menos diminuir o problema. Então assim finda-se essa primeira dispensação. O que nós aprendemos é que devemos dominar as concupiscências que permeiam nossos corações. É necessário tomarmos conta dos nossos corações por causa da concupiscência da carne, por causa da concupiscência dos olhos e por causa da soberba da vida. São essas três coisas que Adão ele percebe na árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós encontramos também as consequências deste ato, dessa desobediência, e o fim da primeira dispensação, que é a dispensação da inocência. Quando nós percebemos este fim, nós percebemos também que inicia uma outra dispensação. É a dispensação da consciência. É um período no qual o homem ele tem consciência de que cometeu o pecado. É um período no qual a consciência, aquilo que nós chamamos hoje em dia, inclusive também de consciência, acaba norteando o ser humano. Ele não é mais inocente, mas ele agora tem uma consciência que fala com ele. Ele é consciente do seu estado e tem uma consciência que fala com ele. Este período ele se inicia com a queda.
E ele tem responsabilidades. O que nós encontramos, quais são as principais responsabilidades desse período? Fazer o bem e oferecer ao Senhor sacrifícios de sangue. Oferecer ao Senhor sacrifícios nos quais alguém, ou um inocente, não alguém, mas que o inocente pague com seu sangue pelos erros do culpado. Em Gênesis capítulo 3, Gênesis capítulo 3, versículo 5, versículo 7, diz assim o versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então é neste momento em que eles comem, seus olhos são abertos, eles se tornam conhecedores, eles se tornam conscientes da existência do bem e do mal. Então é neste período que inicia este período chamado de dispensação da consciência. O versículo 22, nós encontramos aqui. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda mais a mão e também coma da árvore da vida e viva eternamente. Então, aqui o Senhor, ele dá ao homem uma outra sentença. Ele afasta o homem da árvore da vida para que o homem não viva eternamente. Ele é uma intenção clara do Senhor de mostrar que o homem não tem mais o direito de viver eternamente. O capítulo 4, versículo 4, nos diz assim: Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste, e agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. E o versículo 5 nos diz: ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então, o que nós encontramos nesta segunda dispensação, que é a dispensação da consciência, é a necessidade de obedecer ao Senhor fazendo o bem e a necessidade de oferecer ao Senhor um sacrifício com sangue. Abel obedece. E agora, qual é o fracasso? Nós vimos nos versículos 5 a 6. A impiedade aqui, que é iniciada com o versículo 5 de Caim, ela inclusive vai se multiplicar. Nos capítulos seguintes nós vemos. Mas aqui em Gênesis, capítulo 4, versículos 5 e 6 diz assim: ao passo que Caim sua oferta não se agradou, irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então o Senhor lhe disse: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Aqui o Senhor, ele deixa bem claro para Caim que é responsabilidade de Caim buscar dominar esse desejo de pecar. O pecado jaz, ou seja, ele permanece na porta. Ou seja, ele está diante de nós. Cabe a nós não permitirmos, cabe ao homem, aqui no início desta dispensação da consciência, cabe ao homem afastar-se do pecado. Nós vemos um crescimento generalizado do pecado, a despeito de Deus ter colocado neles uma consciência. Já no capítulo 6, versículos 5 e 6, dizem assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Encontramos também os versículos 11 e 12, dizem assim: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra.
Então, tem início uma nova dispensação, tem início agora uma nova maneira em que o Senhor ministra a sua graça ao homem. Como é que ele ministra a sua graça? Era necessário que o homem buscasse fazer o bem e que ele oferecesse sacrifícios de sangue. Não que este fazer o bem ou estes sacrifícios de sangue salvassem, mas para que o homem tivesse a consciência de que um inocente estava sendo morto em seu lugar, de que era necessário um sacrifício de morte, com derramamento de sangue em seu lugar. Então, o homem deliberadamente desobedece. Ele não só desobedece, como a iniquidade humana cresce sobremaneira, como nós vimos nesses últimos versículos. Então, o fracasso do homem é esse. Não só não cumpre, como aumenta, inclusive, em iniquidade. E onde é que nós encontramos o julgamento? Nós encontramos no dilúvio. Então, nessa segunda dispensação, em Gênesis capítulo 6, versículos 7 e 13, dizem assim, versículo 7. E disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. E no versículo 13, o texto diz assim, então disse Deus a Noé, resolvi ir dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Então, qual é o julgamento que é lançado sobre o homem, em virtude de, nessa segunda dispensação, o homem também ter fracassado terrivelmente? É o dilúvio. Então, quando é que tem início essa dispensação chamada dispensação da consciência? A partir do momento em que o homem cai. Ele deixa de ser inocente, ele agora tem consciência de que é pecador. Ele agora tem uma consciência que fala com ele da necessidade de fazer o bem e não o mal, da necessidade de que tem de haver o devido sacrifício de um inocente em lugar do culpado. O homem erra, o homem fracassa terrivelmente sobre isso. E então vem o julgamento, que são as águas do dilúvio. Capítulo 7, versículos 11 a 14, dizem assim: no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas dos céus se abriram. E houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Eles e todos os animais segundo as suas espécies, todo o gado segundo as suas espécies, todos os répteis que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo o que tem asa. Então esse daí é o julgamento que se abate sobre o homem por ele ter fracassado nessa segunda maneira em que o Senhor dispensa a sua graça para com a humanidade. Tem início no momento da queda, e esta dispensação, chamada dispensação da consciência, finda-se com o dilúvio. Então, é aí que nós temos essa segunda dispensação. Vamos agora para a terceira dispensação, que é a chamada dispensação do governo humano. Ela tem início logo depois do dilúvio. Aí, homens se levantam para dominar sobre outros homens, os reinos, os impérios surgem, dominadores surgem, e esses dominadores, eles começam a governar. É o chamado período do governo humano, ou dispensação do governo humano, em que homens começam a governar sobre outros homens. Nós encontramos em Gênesis capítulo 8, versículo 15, até o capítulo 9, versículo 7, diz assim o versículo 15, Gênesis 8, 15. Então disse Deus a Noé, sai da arca, e contigo tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos, os animais que estão contigo, de toda a carne, tanto aves como gado, e todo réptil que rasteja sobre a terra. Faze sair a todos,
para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. E também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves e tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Levantou Noé um altar e, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa e frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues. Tudo o que se move e vive ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com a sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. De todo animal requererei, como também da mão do homem. Sim, da mão do próximo, de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu. Porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Mas sede fecundos e multiplicai-vos e povoai a terra e multiplicai-vos nela. Então, esta é a responsabilidade que é dada ao homem nessa terceira dispensação, que é a dispensação do governo humano. Que é necessário que o homem se multiplique e se espalhe sobre toda a terra e que ele seja dominador sobre todos os animais. Então, será que o homem agora, nessa terceira chance que o Senhor dá à humanidade, será que ele vai finalmente acertar? Será que ele vai finalmente obedecer ao Senhor? O que nós encontramos aqui, na realidade, é justamente o inverso. O homem, ao invés de se multiplicar e se espalhar e dominar toda a terra, ele decide tomar um lugar para ali se juntar e não se espalhar sobre toda a terra. Então, onde é que o homem fracassa? Está descrito em Gênesis capítulo 11, versículos do 1 ao 4. Gênesis capítulo 11, versos do 1 ao 4 dizem assim: ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali, e disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Notem que a ordem que eles recebem diante do Senhor, assim que eles saem da arca, é para que eles se espalhem sobre toda a terra. Eles precisam se multiplicar e se espalhar sobre toda a terra. O desejo deles ao criar esta cidade, esta torre, que depois será conhecida como a Torre de Babel, é justamente se juntar e não se espalhar sobre toda a terra. Eles querem justamente não se dispersar. É justamente o inverso daquilo que o Senhor os ordena. Então nós temos aqui um início de uma dispensação, que é logo com o fim do dilúvio. Então essa terceira dispensação, que é a dispensação do governo humano, ela inicia. O Senhor dá uma ordem, o Senhor dá uma responsabilidade, que é para se multiplicar e se espalhar sobre toda a terra. E o homem fracassa terrivelmente. Ele fracassa novamente de uma maneira terrível ao querer edificar uma cidade e ficar naquela cidade. Erguer uma torre que alcance até os céus, inclusive o desejo de edificar esta torre é um símbolo do que havia em seus próprios corações. O orgulho, a vontade altaneira de querer se igualar ao Senhor, de querer tocar no céu, de querer chegar até o céu. Eles decidem ter de maneira deliberada uma afronta contra o Senhor.
Nessa terceira dispensação, nós vemos o homem desobedecendo de maneira clara, com um desejo claro de se impor contra a ordem do Senhor. Então, existe um início de uma dispensação, existe uma responsabilidade que é dada, vem o fracasso e depois vem o julgamento. Esse julgamento se encontra nos versículos 5 a 9 do capítulo 11 de Gênesis. O texto diz assim no versículo 5: Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe, pois, o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou sobre toda a superfície da terra. Então aqui nessa terceira dispensação nós encontramos o início, a responsabilidade que é dada ao homem, o seu fracasso e o julgamento. Que julgamento foi este? O de confundir a linguagem das pessoas para que elas não se estendessem e, pelo contrário, que elas realmente buscassem se espalhar, obedecendo de maneira compulsória, não por causa de sua própria vontade, mas por imposição do Senhor, para que elas obedecessem o ato de se espalhar sobre toda a terra. Pois bem, irmãos, essas aqui são as primeiras 3 dispensações. Nós ainda veremos as 4 dispensações restantes. São 7 dispensações no total. Nós veremos no culto seguinte, se for da vontade do Senhor, quando nós estivermos nesta série de mensagens, as outras 4 dispensações, para nós podermos compreender exatamente que tempo é este que nós estamos vivendo. Sempre lembrando que esta série de mensagens, que já são 4 mensagens com essa, nesse sentido, são para explicar de maneira clara, explicar de maneira bíblica, sem invenção ou intervencionismo humano, mas explicar de maneira bíblica que tempo é este que nós estamos vivendo. Porque muitas pessoas acreditam que ou estamos na tribulação, ou que tudo aquilo que Deus prometeu para acontecer já aconteceu, e que a gente está aqui vivendo e sem esperar por mais nada, só morreu e acabou. São tantas coisas que chegam ao coração humano pela falta do conhecimento bíblico, que é necessário termos uma série de mensagens como essa que expliquem que tempo é este que nós estamos vivendo. Nós vimos que, de acordo com Gálatas capítulo 4, versículo 4, o tempo do fim, ele começou com a vinda de Jesus, o seu sacrifício perfeito na cruz do Calvário. Nós vimos a sua obra perfeita sendo consumada em nosso favor, quando Jesus Cristo ele morre, ele é sacrificado em nosso lugar, ele é sepultado, seu corpo é sepultado, o corpo morto é sepultado, ele ressuscita ao terceiro dia, ele ascende aos céus, ele volta para o lugar que é dele, e ele recebe de volta aquela glória que lhe é devida por ser Deus e também por merecimento, porque viveu aqui nesta terra sem conhecer o pecado. Então, que tempo é este que nós estamos vivendo? Esta série de mensagens é para nos explicar, para que não haja dúvida, para que nossa confiança no Senhor e nos propósitos do Senhor para a nossa vida e para este tempo da história e para estas circunstâncias na história em que nós estamos vivendo, na qual nós estamos inseridos, possam trazer em nós a certeza de que tudo está debaixo do poder e da gerência perfeita do Senhor. E que assim nossos corações possam ser consolados. Então que Deus continue abençoando, que Deus continue fortalecendo a sua igreja em nome de Jesus. Oremos. Querido Deus, glorioso Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, muito obrigado, Pai, por este momento que o Senhor nos dá. Muito obrigado, Senhor Deus, por esta bênção, de aprendermos um pouco mais sobre a Tua Palavra e de compreendermos, Senhor Deus, aqueles períodos no passado
de como o homem foi tratado e como tua graça foi ministrada, para que nós possamos também compreender que tempo é este que nós estamos vivendo. Nos ajuda, Senhor Deus, continua a nos confortar, nos fortalecer e nos consolar. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.